Salut les amis, sejam bem-vindos à nossa terceira aula da fórmula do francês. Hoje nós temos bastante coisa para aprender, eu sou o professor Sérgio e vamos começar a nossa aula. Talvez você tá doido aí para aprender mais coisa e vamos com tudo para que você possa acelerar o seu aprendizado do francês. Então, gente, nós vamos iniciar com o seguinte, l'impératif, né, o imperativo. Isso aqui normalmente é quando nós estamos dando ordens para alguém, né? Eu sei que isso sou um pouco forte, né, você dar ordens, mas a gente faz isso toda hora, né? Quando você fala para uma pessoa assim, me passa o sal, em certa forma você está dando uma ordem para aquela pessoa, né? Só que quando a gente fala de dar ordens pode soar um pouco forte. Normalmente a gente vai usar essas ordens, né, referentes aos pronomes tu, nous e vous. Então vamos ver alguns exemplos para que fique claro. Então nós temos verbos regulares aqui, o verbo parler e o verbo écouter, ok? Então vamos utilizar eles como exemplos. Então, por exemplo, se eu estou falando diretamente com uma pessoa, né, com você, eu diria o quê? Parle. Então estou dizendo para você, ó, fale, por favor, fala, né? Fala comigo. Se eu quero dizer vamos falar, né? Ou falemos, que não é muito comum a gente fazer isso no português. Normalmente a gente fala vamos falar. Então a gente diz parlons, ok? Parlons. Então vamos falar. E parler, parler. Então vejam a diferença do primeiro para o terceiro. A gente fala no primeiro parle e esse é parler, ok? É como se a gente fosse até o L no primeiro parle e no terceiro a gente vai direto, né? Parler. Só que a gente não vai fazer o som do Z, vocês sabem disso, né? O outro seria simplesmente écoute, écoutons, écouter. Segue a mesma lógica, ok? Então, vocês podem ver, como eu falei para vocês na aula passada, em aplicativos de verbos em francês, vocês podem ver esse tipo de conjugação. Então, aprendam isso, vejam como é a lógica do IR, do IRE, ok? Estudem verbos, isso é importantíssimo quando você está aprendendo o idioma. Então, vamos à repetição, ok? Parle, parle, parlons, parlons, parler, parler, écoute, écoute, écoutons, écoutons, écoutez, écoutez. Muito bem, então aqui nós vamos ver alguns exemplos, né, mais contextualizados em frases. Então eu poderia dizer, ó, parle avec moi, chante cette chanson, né, cante essa canção, chante cette chanson. Écoutons Marc, então vamos escutar o Marc. Allez là-bas, então vão lá, né? Então aqui a gente está dando ordens, mas está algo mais contextualizado, com complemento, né, uma frase mais completa, ok? Então a gente pode usar dessa forma. Normalmente nós fazemos frases desse tipo no nosso dia a dia. Então você pode pegar aquelas palavras e fazer, dar ordens dessa forma, ok? Então repita comigo agora. Parle avec moi. Parle avec moi. Chante cette chanson. Chante cette chanson. Écoutons Marc. Écoutons Marc. Allez là-bas. Allez là-bas. Ok, muito bem. Para que a gente utilize a palavra com, né, em francês, nós usamos a palavra avec, significa. Então vamos ver alguns exemplos, como nós vimos, né, anteriormente, ó, parle avec moi. Então nós podemos dizer o seguinte, ó, je parle avec ma mère, il parle avec mon frère,
nous parlons avec ton père, je parle avec son fils, ok? Então, é uma palavrinha importante da gente aprender, né? Vamos repetir agora. Je parle avec ma mère. Je parle avec ma mère. Il parle avec mon frère. Il parle avec mon frère. Nous parlons avec ton frère. Perdão. Nous parlons avec ton père. Nous parlons avec ton père. Je parle avec son fils. Je parle avec son fils. Muito bem. Ok, então agora nós vamos aprender sobre negação. E a negação no francês, ela tem um detalhe que seria o que, né, especificamente? Normalmente, quando a gente faz a negação em francês, nós iremos utilizar duas palavras separadas, né? Esse é o comum da negação em francês. Então, é algo muito diferente, talvez, de quase qualquer idioma que eu conheço, né? E isso não é muito comum. Claro que tem o inglês, que às vezes usa verbo auxiliar, esse tipo de coisa. Mas isso aqui é bem diferente, porque como funciona? Veja a estrutura, né? Você pode ver aí na sua tela. A gente usa a palavra ne, ou se não N apóstrofe, se for com vogal ou H, o verbo, né? Porque vem logo após um verbo. Então a gente usa ne, um verbo, e depois a gente usa pa. Então o verbo normalmente ele vai entre essas duas palavras, ne, pa. O verbo vai conjugado no meio, ok? Então vamos ver alguns exemplos para que fique mais fácil de entender, ok? Então eu tenho o seguinte, ó. Je ne suis pas journaliste. Então eu estou dizendo que, ó, je ne suis, aí está o verbo être da primeira lição, conjugado. Então, je ne suis pas, eu não sou. Então, je ne suis pas journaliste. Não tente traduzir ao pé da letra esse ne pas, ok? Só veja como eu não sou jornalista. Só que você tem que lembrar, ó, je ne suis, verbo conjugado, pas, ok? Se eu mudasse o verbo, eu poderia, por exemplo, fazer como no verbo, no exemplo da terceira, o terceiro exemplo. Elle ne parle pas português. Então eu estou conjugando, ó, elle ne parle pas, ok? Então é bem simples, gente. Isso aqui é só uma questão de se acostumar mesmo, né? De que eu vou continuar conjugando o verbo, mas eu vou ter que colocar ele entre ne e pas, ok? Então vamos lá, você vai repetir comigo, ó. Je ne suis pas journaliste. Je ne suis pas journaliste. Il n'est pas professeur. Il n'est pas professeur. Elle ne parle pas portugais. Elle ne parle pas portugais. Nous n'écoutons pas Jean. Nous n'écoutons pas Jean. Olha o detalhe desse último exemplo, né? A gente tem um verbo que começa com vogal. Então, como eu expliquei para vocês, começa com vogal, com H, a gente vai fazer aquela junção, né? N apóstrofe e logo o verbo. Então a gente combina o som da letra N com a primeira vogal, né? Então a gente fala assim, ó. Nous n'écoutons pas. Nous n'écoutons pas. Ok? Aí todo mundo deve estar lembrando daquela música agora, né? Ne me quitte pas. Então, olha, você já está aprendendo aí até sobre música aqui na nossa aula. Então, gente, é o seguinte, vamos continuar com alguns exemplos, porque você tem que entender como isso funciona, né? Isso é essencial. Vocês veem que, ó, por exemplo, aqui a gente continua conjugando os verbos, então a gente não para de conjugar os verbos normalmente. A única diferença é que ele está entre duas palavras que são ne pas,
ok? Então não tem nenhum mistério em relação a isso, é bem tranquilo. Então, ó, vous ne dansez pas avec les filles, ils ne voyagent pas avec leur valise, ok? Ok, então vamos continuar, certo? Vamos continuar a repetir, então você vai repetir comigo, certo? Vous ne dansez pas avec les filles. Vous ne dansez pas avec le filles. Ils ne voyagent pas avec leur valise. Ils ne voyagent pas avec leur valise. Ok. Temos mais exemplos aqui. Vamos continuar a repetir. Tu n'aimes pas les pains? Tu n'aimes pas les pains? Je n'ai pas de valise. Je n'ai pas de valise. Pronto, então eu não vou falar duas vezes a de cima e a de baixo, porque a pronúncia é igual, mas existe um detalhe na escrita aqui, gente. Quando eu uso a negação, ok? Quando eu uso negação em francês, o que acontece? Vocês veem que no segundo exemplo, né? No segundo exemplo, você tem o seguinte, ó, je n'ai pas de valise. Eu estou dizendo, eu não tenho mala. Isso aqui está no singular, ok? Eu não tenho mala. Je n'ai pas de valise. A gente tem que usar esse de. Vocês lembram que a gente viu na aula anterior aquela palavrinha des? Então é como se fosse essa palavra, só que no plural, desculpem, na negação, tanto no singular como no plural, a gente não vai colocar a letra S, ok? Na escrita, é o que eu estou falando. Então eu digo je n'ai pas de valise singular, só uma bagagem. E quando eu falo eu não tenho malas, vocês notam que valise, que é mala, né, ganha uma letra S. Então fica valise, o som é igual. Só que quando a gente escreve, a gente não vai botar DES, mesmo que esteja no plural, na negação, ok? Então, isso é algo até bom, porque a gente nem tem que ficar se preocupando. A gente sabe que se eu quero dizer que eu não tenho alguma coisa, eu digo je n'ai pas de, então je n'ai pas de valise, ok? Ótimo. Então vamos lá, vamos continuar com as nossas... Gente, eu boto essas imagens, é complicado, me dá uma vontade de rir às vezes. Eu olho assim, se vocês prestarem atenção bem quando aparece uma imagem dessas, às vezes eu fico assim meio... Vamos continuar repetindo, gente, ok? Vamos lá. Il ne travaille pas avec mon père. Il ne travaille pas avec mon père. Je n'aime pas de bananes. Je n'aime pas de bananes. Tu n'es pas directeur. Tu n'es pas directeur. Gente, eu quase chorei aqui me aguentando para não rir, desculpem. Agora a gente vai passar aqui para os adjetivos, certo? Então saímos da parte da negação. É bem descomplicado. É uma coisa assim que não é uma coisa do outro mundo. Eu sei que é diferente do nosso idioma, mas você não precisa se complicar, tá certo? Então agora a gente vai passar para a lógica dos adjetivos, ok? E isso é muito importante porque justamente porque os adjetivos no francês eles vão ter os seus pequenos detalhes, né? E às vezes uma pequena letra, um pequeno som pode mudar o gênero de um adjetivo, ok? Então, vocês podem olhar diretamente para o exemplo aí, ó. Temos a palavra grand, que significa alto, né? E grande, que significa alta, né? Então, notem no que eu falei, ó. Grand, grande. Então, um tem som de D e o outro não. Então, primeiro não tinha o som do D. Ó, eu falo grand, masculino. Grande, feminino.
Então, e é na escrita que muda. A gente adicionou a letra E. Simples assim. Ok? Então, grand, grande. Grand, grande. Pronto. Aí quando a gente vai para os plurais, né? Ou seja, eu estou dizendo assim, altos, né? Altas. Então continua a mesma coisa, gente. A gente não vai fazer mudança de sons, né? Mas na escrita muda. A gente adiciona a letra S. Em outros casos pode até ter variação, não ser a letra S o plural. Então eu falo grand, grande. Grand, grande, ok? Você pode até repetir comigo, ó. Grand, grande, ok? É bem sutil. Falo grande. Então vamos ver alguns adjetivos, só que antes, gente, eu queria explicar para que você não fique meio perdido. Por que esse adjetivo não tá normal assim? A gente só não adicionou a letra E. Entenda uma coisa, gente. Existem adjetivos no inglês que serão, eles vão ser irregulares, ok? Então, por isso que é importante, assim como eu falei para vocês, pegarem um aplicativo de verbos, também vejam uma lista de adjetivos, ok? Isso é muito importante, porque a lista de adjetivos, para que você aprenda aqueles adjetivos mais comuns, né? Então aqui a gente já tem alguns, ó. A gente tem grand, grande, petit, petite. Notem que é a mesma coisa do som. Petit, petite, ok? Vieux, vieille, tá aqui a diferença, já tem um muito diferente. Então, vieux masculino e vieille feminino. Então, isso aqui é irregular, é um caso à parte. Différent, différente, mesma regra. Important, importante, sonzinho do T no final, igual que petit, petite. E beau, belle, outro irregular. Beau, belle, ok? Então você vai repetir comigo agora, tá certo? Grand, grand, grande, grande, petit, petit, petite, petite, vieux, vieux, vieille, vieille, différent, différent, différente, différente, important, important, importante, importante, beau, beau, belle, belle. Então nós vamos ver alguns exemplos, né, para ajudar a contextualizar agora, não somente ver as palavras isoladas. Então vocês veem que a gente pode fazer mais de uma alternativa, né? A gente pode escolher mais de uma alternativa. A gente tem aqui, ó, com negação, je ne suis pas petit. A gente pode combinar, né, a questão dos gêneros, né? Tipo, ó, o pronome é feminino, elle. Então a palavra, o adjetivo, no caso, ele tem que ser feminino também. Elle est importante. Ma sœur est belle, nous ne sommes pas différents, ok? Então, vamos lá, gente. Repitam comigo. Je ne suis pas petit. Je ne suis pas petit. Elle est importante. Elle est importante. Ma sœur est belle.
Ma sœur est belle. Nous ne sommes pas différents. Nous ne sommes pas différents. Pronto. Vamos com os outros exemplos agora. A gente tem o seguinte, ó. Paul est ton collègue, Amélie n'est pas ma voisine, mes élèves sont importants, il parle avec un garçon. Então são exemplos mais do geral assim das nossas aulas, ok? Mas também vão servir para aprender e também para praticar pronúncia. Vamos lá. Paul est ton collègue. Paul est ton collègue. Amélie n'est pas ma voisine. Amélie n'est pas ma voisine. Mes élèves sont importants. Mes élèves sont importants. Il parle avec un garçon. Il parle avec un garçon. Pronto, gente. Então terminamos a nossa terceira aula. Espero que vocês tenham gostado dessa terceira aula e tenham aprendido bastante. Lembrem, vocês podem voltar esse vídeo e vocês podem praticar bastante, criar as próprias frases de vocês, fazer combinações. Tudo isso também ajuda bastante, ok? Repetição, dá uma olhada novamente, criem frases. E é isso. Até a próxima.